Olá pessoal, eu sou o Nando Bruck, criador do canal Anamórficos, e hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. Let's talk about dinosaurs, dinossauros. Eu sempre fui apaixonado desde pequeno por dinossauros. E hoje a gente vai aprender alguns métodos bem interessantes para brincar com dinossauros em seus filmes caseiros. Estreando um quadro novo aqui no Anamórficos chamado Escola Anamórficos. Então você vai poder inserir os dinossauros ali para você, se você estiver brincando com o guri, com a guria, e a gente vai ensinar alguns métodos, desde os mais fáceis de se fazer até os métodos um pouco mais avançados, se você é uma pessoa um pouco mais empolgada com a brincadeira, ok? Vamos nessa? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu aluguei o VHS do Parque dos Dinossauros logo quando lançou o filme. E a minha reação foi semelhante à reação dos personagens principais do filme ao ver aqueles animais fantásticos. Era a primeira vez que estávamos vendo aqueles animais incríveis, praticamente em carne e osso, ali na nossa frente. Mais tarde eu fui assistir este filme no cinema e o impacto que o Tiranossauro Rex causa na primeira vez que ele aparece é indescritível. Eu tive o privilégio de fazer parte da geração que viu os dinossauros realmente nascerem no cinema. E hoje eles estão aí, fazem parte da nossa vida e da nossa cultura. São divertidos, são fascinantes, são incríveis e provavelmente jamais serão extintos do imaginário popular. Antigamente, em 1993, quando o filme Jurassic Park foi estreia no mundo todo, foi um desafio muito grande realizar o filme. E também foi uma novidade, uma revolução muito grande, porque até então não se havia visto nada parecido. Para se realizar aquelas imagens, para se renderizar aquelas imagens, levaram-se meses e meses, com clusters e clusters, muitos computadores trabalhando em conjunto para poder realizar aquelas imagens. Mas hoje acontece algo realmente interessante. Os computadores que você tem em casa são tão poderosos quanto aqueles grupos de computadores usados em Hollywood naquela época. Então hoje é possível realizar imagens semelhantes àquelas dos filmes. Não com aquela qualidade, porque até hoje aquela qualidade ainda impressiona, mas com uma qualidade semelhante, e quanto mais conhecimento você adquirir no 3D, né, que são a técnica usada para se colocar esses animais fantásticos na cena, mais o resultado será satisfatório. Hoje a gente vai aprender alguns métodos, desde os mais fáceis, né, dos mais simples, até os mais sofisticados para colocar esses animais fantásticos na cena. Então você vai poder ali colocar o dinossauro brincando com o guri, com a guria, nos seus filmes caseiros, e se você for um entusiasta da brincadeira, você pode chegar a resultados realmente muito bons. Vamos lá? Ok pessoal, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês a maneira mais simples de se colocar um dinossauro numa cena. Supondo que você usa o Sony Vegas, é possível baixar alguns dinossauros em green screen no YouTube. Se você fizer uma busca rápida por dinossauro green screen, ou tela verde, ou chroma key, você vai encontrar uma série de dinossauros prontos para ser usados numa composição. É a maneira mais simples de se colocar um dinossauro na cena. Eu separei alguns aqui. Por exemplo, eu vou usar esse Parasaurolophus, que eu baixei aqui no YouTube. Tá ele aqui. Eu já tinha separado também uma cena para poder usar. É importante que, pelo menos nesse caso, que é o caso mais simples, que a câmera esteja parada, ok? Uma outra coisa interessante também, é bom se atentar,
é que todos os dinossauros, pelo menos a maioria que a gente encontra no YouTube em tela verde, eles costumam vir em 30 frames. Então, grave a cena parada em 30 frames. Tente imaginar o dinossauro ali na cena, né? Eu já tinha separado aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. É uma cena parada, tá? Ó. Então, é bem simples, né? No caso aqui é mais para você ver que realmente é possível colocar o dinossauro na cena de uma maneira bem simples, porque eles estão disponíveis no YouTube, ok? O resto são comandos bem simples mesmo, como a chroma key, né? No caso aqui, coloca o chroma key, regula. Se você estiver satisfeito com a cena, legal, bacana. Mas eu geralmente, pelo menos quando eu usava esse método, eu costumava deixar as cores do dinossauro bem próximas às cores do background, né? No caso aqui, você vê que o background está com pouca saturação e o dinossauro está com muita saturação. Então, para você meio que igualar, ó, tá vendo? Você mexe aqui na saturação e depois, se você quiser, você pode... no caso aqui, o bom do chroma key, quando vem o dinossauro pronto em chroma key, é que ele já vem com sombras, né? Ele já vem com uma... ele já vem pré-configurado, por assim dizer, né? Então você pode colocar na cena e ele vai ficar bem interessante, bem convincente, bem divertido, né? Enfim. O interessante é que você tente igualar as cores do dinossauro ao background, ok? Tá, essa foi a maneira mais simples que se tem para se colocar um dinossauro na cena. É uma maneira bem iniciante mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês uma maneira um pouco mais avançada de se fazer isso. E para isso a gente vai precisar do After Effects. E podemos usar tanto os dinossauros em chroma key como em green screen, né? Como os dinossauros gerados propriamente para uma cena 3D, que é o que nós vamos falar sobre isso agora, ok? Vamos lá, deixa eu fechar o Sony Vegas aqui. Eu poderia falar mais sobre a composição no Sony Vegas, mas eu acho que o que eu queria mostrar mesmo é a parte simples, né? Como você encontrar os dinossaurinhos lá no YouTube e jogar numa cena. Agora acho que é a parte que mais vocês estão esperando mesmo, que é a parte mais avançada, né? Quando Spielberg filmou os dinossauros lá, aquela clássica cena dos dinossauros correndo e ele de mão dadas, e o personagem principal, né, o Dr. Grant, ele com as mãos dadas com as crianças lá correndo no campo, né? E tem os galiminos, lembrei. Então ele perguntou para o chefe de efeitos especiais: eu poderia fazer com a câmera parada? Porque eu não quero isso, eu quero fazer com a câmera mexendo, né? Eu quero colocar os dinossauros depois para ficar convincente. Então é uma das coisas que a tecnologia ela dispõe-se a fazer, né? Vamos dizer assim. Vamos iniciar uma nova composição, um novo projeto aqui no After Effects. E vamos pegar aqui uma cena onde a gente não tem câmera parada, onde a gente tem realmente uma câmera em movimento. Eu tenho aqui nas composições um que eu preparei justamente para isso. Eu vou ensinar passo a passo agora. É uma cena muito interessante que foi criada pelo youtuber Will Hirsch. Ele retirou o brontossauro da cena, então ficou um resultado bem interessante. E eu fiz o contrário. Eu peguei essa mesma cena, que eu vou até mostrar passo a passo para vocês, e coloquei o dinossauro de novo. Então eu acho que é um arquivo bem interessante para colocar nesse tutorial. Esse arquivo, ele está aqui, tá? A gente vai criar com ele uma nova composição. E vamos, antes de mais nada,
escolher aquele trecho que a gente quer colocar o dinossauro de novo, né? Como eu disse, esse arquivo, esse filme essa cena clássica do Jurassic Park sem o dinossauro foi criada pelo youtuber Will Hurt. E tá aqui, não tem dinossauro na cena. Então a gente vai colocar de novo esse dinossauro na cena, ok? Eu vou pegar só esse pedacinho, porque como é uma coisa mais ilustrativa, para vocês entenderem o conceito, ele é o suficiente. Ok, eu separei aqui o pedacinho que eu quero. Agora eu preciso aqui, como eu vou usar só essa composição, posso clicar com o botão direito, colocar aqui Tree Comp to Work Area, que significa que eu vou usar só essa parte do filme inteiro. E em seguida vou usar o famoso Track Camera para a gente escanear a cena, o movimento da cena, ok? E é aí que a mágica vai acontecer. Ok, terminando de escanear a cena, vai estar aqui tudo escaneadinho, bonitinho, né? Todos os pontos de referência aqui para a gente colocar os nossos dinossauros na cena. Eu poderia colocar um dinossauro em blue screen, em green screen aqui nessa cena, mas você fica limitado aos movimentos do dinossauro, certo? Porque ele vai estar numa posição só e então você vai ficar limitado. Você não vai conseguir fazer muita coisa se você jogar um dinossauro em green screen aqui, né? Porque está numa posição só. Não é isso que a gente quer. Como essa é uma parte mais avançada, a gente vai usar o plugin 3D Elements. A gente tem que adicionar ele num sólido, ok? Essa parte é bem conhecida por aqueles que já usam esse plugin, né? O 3D Elements. Então a gente coloca ele aqui. E vamos lá, agora vem a parte interessante. A gente vai usar um dinossauro real, onde a gente pode ajustar ele totalmente à cena, que é isso que a gente quer. Para isso a gente vai fazer o seguinte: a gente vem aqui nos tracks da câmera e vamos adicionar uma posição para colocar o nosso dinossauro na cena. Vamos adicionar uma posição que seja fácil depois a gente editar, né? Como ele vai ficar mais ou menos ali atrás das árvores, então eu coloco um sólido. Eu costumo colocar um sólido e uma câmera. Alguns colocam um nulo e uma câmera, né? Então são maneiras diferentes, mas chegamos no mesmo resultado. Agora vamos acertar aqui o sólido. Ok. Então ele vai ficar mais ou menos ali. Nosso dinossauro vai ficar mais ou menos naquela posição ali, ok? Tanto é que se você ver agora, ó, tá vendo? Ele vai acompanhar o movimento da câmera, porque é isso que a gente queria. Colocar uma marcação ali, a gente usa o sólido para que ele sirva como marcação onde o nosso dinossauro vai ficar. Positivo? Se você tiver uma boa placa de vídeo, você pode vir aqui em Fast Previews e colocar sempre como qualidade final. Então ele não vai dar aquela, né, não vai perder a resolução quando você andar com o cursor na timeline, ok? Mas eu prefiro deixar em Adaptive Resolution, que minha placa não é tão boa assim. Muito bem, vamos para a parte interessante agora, que é colocar o dinossauro na cena, né? E para isso é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. O site, o canal do YouTube, aliás, Free 3D Model, ele tem todos não, né? Eles têm alguns dinossauros que, inclusive um que eu vou usar aqui na cena, está disponível lá no canal 3D Free 3D Model, tá bom? Que eu vou deixar o link para vocês aí embaixo. Vamos para a nossa cena carregar o dinossauro em questão, que é o que eu ia fazer até o momento, né? Vocês sabem que o 3D Element tem a capacidade de carregar sequências object, né? Sequências 3D. E é isso que a gente quer.
Eu vou carregar um aqui que eu separei, uma 3D sequência, um arquivo OBJ, que corresponde ao dinossauro que eu quero. Eu já tinha previamente separado. Ele está aqui. Ele está aqui. Esse Puertasaurus aqui, ele está disponível lá no canal, nesse canal que eu mencionei para vocês, tá? Vamos carregar ele aqui na cena. Se você fizer certinho, ele vai carregar aqui na timeline. Ele está com tamanho muito grande, né? Vamos pôr ele aqui no chão. Vamos deixar um pouquinho menor, que a gente não quer ele grandão desse jeito, né? Uma coisa que está faltando aqui é a textura dele. Mas eu acredito que ela está aqui. Ela está aqui. Deixa eu ver se ela vai carregar. Esse é o problema. O 3D Element não carrega um arquivo TGA. Então você vai ter que abrir o Photoshop e transformar esses dois arquivos TGA em arquivos JPEG ou PNG para você poder carregar a textura do dinossauro aqui, ok? Então vamos lá. Muitos dinossauros que você baixar lá vai ter esse arquivo TGA vinculado ao arquivo. Então, se você não converter esses arquivos, você não vai conseguir pôr a textura no dinossauro, ok? Então vamos lá. Tá as duas texturas aqui. Vamos abri-las e vamos convertê-las em arquivo JPEG para o Element poder reconhecer essas texturas, ok? Aqui nós temos aqui o Bump Map. Aqui nós temos aqui a textura difusa dele. Ok, ambos estando salvos, você já consegue carregá-los aqui no difuso. Ó, você já vê que já mudou o dinossauro, tá vendo? E o Bump Map, que é o arquivo que vai dar um relevo no dinossauro, né? Não carregou? Aqui, Bump Map. Eu costumo carregar o Glossiness também para tirar um pouco esse aspecto, esse aspecto dele, né? Esse aspecto gelatinoso dele. Então eu costumo usar também o Glossiness aqui um pouquinho, pra gente não deixar ele tão... Então tá aqui o nosso dinossauro, ok? Ele é um arquivo animado, vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Quando eu gerei ele pelo Cinema 4D, eu coloquei uma velocidade muito baixa. Então acho que se eu colocar 200 aqui vai ser melhor de velocidade, porque quando eu gerei ele lá no Cinema 4D, porque é o seguinte, você baixa o dinossauro, você gera a animação pelo Cinema 4D, e essa animação, essa sequência OBJ que você carrega aqui no 3D Element, ok? Aliás, para ficar completo, eu vou fazer esse processo aqui para vocês entenderem, tá? Para não ficar incompleto, aliás. Vou abrir aqui o Cinema 4D, porque eu acho que se eu carregar apenas aqui no 3D Element sem mostrar para vocês da onde que ele veio, eu acho que não vai ser legal, né? Vocês vão me ficar falando depois, olha, tá incompleto, isso não é legal. Então tá, quando você baixar lá do arquivo do canal do Free 3D Models lá, vocês vão... O arquivo vai vir assim, quer ver, ó? Aqui eu tenho... Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Tá Dinos, tá vendo? Aí ele tá, se não me engano, aqui. Ele vai vir assim, tá vendo? Ele vai vir alguns modelos de animação. Então você vai pegar ele aqui, vai abrir no Cinema 4D, ok? Ó, ele vai vir assim, tá vendo? Só que assim, dessa forma, você não vai conseguir usar no 3D Element. Você vai ter que extrair essa animação desse dinossauro
para uma pasta para você conseguir usar lá no 3D Element, ok? Então você vai precisar de um plugin chamado Steady Bake, ou você pode usar também um script que tem disponível na internet. Eu não vou ensinar para vocês, mas tem disponível. É um script que eu acho que é o Plexus. Aqui, ó, Plexus Object Sequence. Vocês podem se aprofundar nesse plugin, tá? É uma coisa simples, você baixa, você coloca lá você instala e ele já é reconhecido aqui no Cinema 4D. Eu prefiro usar o plugin Steady Bake. Você clica nele aqui no dinossauro. Então você usa aqui o Steady Bake para gerar essa animação. Eu vou gerar aqui de novo para vocês verem como é que funciona. Ó. Steady Bake, você vem aqui, você escolhe a pasta onde você quer gerar. Eu vou gerar um aqui no próprio meu arquivo D aqui mesmo, como teste, só para vocês verem, tá bom? E aí você marca aqui como um arquivo de série, né? Uma sequência de arquivos. Você coloca para usar a textura. Embora você marque essa opção usar textura, por algum motivo ele não vai colocar a textura lá. Você vai ter que fazer isso manualmente, como eu mostrei agora há pouco para vocês, né? Você vai ter que pegar a textura que está lá na pasta. Aí você dá OK, ele vai gerar, ó, tá vendo? Ele vai gerar aqui a animação que você vai usar depois no 3D Element. Tá ok? E aí, essa textura que você vai colocar na mesma pasta que você gerou a sequência, tá aqui, ó. Ela vai vir junto, tá vendo? Com os arquivos que você baixar lá do Free 3D Model, tá bom? Então, fechando aqui, foi isso que eu fiz antes de carregar esse dinossauro aqui na cena, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, volte um pouco esse vídeo para você entender passo a passo o que foi feito, tá bom? Você carregando esse arquivo 3D aqui, essa animação no Video Copilot, é só o começo da brincadeira, tá? Quando você der um OK aqui, você já vai perceber que o dinossauro está aqui em cena. Só que ele não está da maneira que deveria estar. Ele vai estar aqui em cima, tá vendo? Ou seja, ele não está na posição correta, ele não está com a luz correta, ele não está com nada correto. Então a gente precisa acertar isso, tá ok? Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos por partes. Vamos copiar a posição deste sólido. Aliás, vamos primeiro criar um grupo editável para este dinossauro, que vai ser um nulo para você poder movimentar esse dinossauro na cena, tá? Para isso você vem aqui em Group 1, Create Group Null, você vai criar um nulo que vai movimentar esse dinossauro na cena. Então você clica aqui, você vai ver que vai criar um nulo aqui próximo ao dinossauro. Então você vai conseguir, com esse nulo, criar uma referência de posição para ele, tá bom? Você vai pegar o track que nós marcamos aqui, o sólido, tá ok? Você vai pegar esse sólido, vai clicar em P, vai dar um Ctrl C, copiar essa posição e colar no P de posição do grupo nulo, ok? E automaticamente o dinossauro já vem ali mais ou menos para a cena, para onde você quer que ele fique, tá ok? Para isso agora você vai precisar ajustar a posição ali do dinossauro mais ou menos aonde você quer, ok? Você vai ajustar ali mais ou menos. Como alguns dinossauros, eles já vêm assim, o dinossauro vindo da posição A para B. No caso desse que eu peguei aqui, ele não vai de uma posição para outra, ele simplesmente está andando. Ele é um arquivo que ele está, embora ele esteja andando, ele está parado no espaço, né? Então não é isso que a gente quer. Então para isso você vai ter que criar um ponto aqui um ponto A, né? Você vem aqui, ó, tá vendo? Vem aqui um ponto A, dá um keyframe aqui na posição e depois no final da cena ele precisa ir para o ponto B, ok? Você vai fazer isso de uma forma que fique natural o andar dele, que não fique parecendo
que ele está voando na cena, ok? Então aqui eu fiz mais ou menos, ó. Vou até jogar ele um pouquinho para cá, porque eu não quero que ele ande tão rápido. Então você já vê que tem uma certa, tá vendo? Ó? Um certo respeito do movimento com o movimento da câmera. Ou seja, o dinossauro ele já está ali na cena. Então, para resumir, vamos lá. Para resumir não, tem muita coisa para se fazer antes de chegar num resultado satisfatório, né? Por exemplo, não há sombra aqui no dinossauro. Se você vir aqui na configuração de cena, você pode simular uma sombra para como é que eu posso dizer assim? Para coincidir com a cena, né? Então eu venho aqui, coloco um plano ali, e esse plano é só uma referência para existir uma sombra ali debaixo do dinossauro. Nesse plano, eu vou colocar com Matte Shadow, ou seja, ele vai servir apenas para que o programa reconheça que tem uma sombra ali. Então, aqui no 3D Element vai sumir. Então, para você que já mexe com o 3D Element, sabe como é que funciona isso. Eu nem vou me aprofundar muito nesse recurso, ok? Vamos apagar esse sólido aqui, que a gente não precisa mais desse sólido. A gente já colocou o dinossauro na cena, né? Vamos acertar aqui mais ou menos também a inclinação do dinossauro. Ok, vamos acertar aqui também o ponto A e o ponto B, que eu acho que ele está muito para cima. Ok, vamos pôr ele um pouquinho mais para cá, ele andar um pouquinho mais, ok? Muito bem. Agora é o seguinte, vai muito da sua observação. Por exemplo, o dinossauro ele não parece nem um pouco estar na cena. Por quê? Porque a gente precisa pôr uma luz que coincida com a luz do ambiente, né? E embora a gente percebe que a cena é um pouco baixa resolução, né? A gente pode tentar mais ou menos igualar ao que é aqui, ok? Por exemplo, uma das coisas dos recursos que eu uso é usar o fog. O fog, ele meio que dá uma esfumaçada na imagem, né? Ele usa mais ou menos ali a atmosfera do ambiente para dar uma esfumaçada na imagem e ficar um pouco mais realista, vamos dizer assim, né? Então você deixa um pouco mais realista. Aqui poderíamos usar também, se a gente quiser, eu acho que até fica um pouco mais realista, um desfoque, né? Um desfoque de câmera, porque nesse caso aqui a gente percebe que há uma resolução baixa aqui em relação ao dinossauro. Então a gente usa um pouquinho de desfoque de câmera para casar um pouco essa imagem com o dinossauro, ok? Daí vem a parte da sombra, né? Eu quero gerar uma sombra ali embaixo, ali no chão, para coincidir, para o dinossauro parecer que está andando ali mesmo, né? Para isso eu vou gerar uma luz. Essa luz pode ser um spot, mas o mais certo seria um paralelo, mas eu vou usar um spot aqui, né? Porque ele não anda numa posição, num espaço muito grande, então a gente pode usar um spot aqui. E eu vou tentar casar essa luz mais ou menos com a inclinação do Sol aqui na cena, tá vendo? Você vê que é uma imagem meio difusa, né? Então eu ponho aqui em visão dupla para eu poder casar com essa luz que a gente tem na cena. Então vamos lá, deixa eu pôr aqui para left. Você pode acertar aqui a distância para você poder ter uma visão melhor do que está acontecendo, ó. Tá vendo? Então a gente já percebe aqui que que ele está meio que fora aqui do nossa câmera da esquerda. O que eu quero é o seguinte, é que a luz pareça que esteja iluminando ele de cima, né? Porque o Sol parece que ele vem meio que de cima aqui. Então eu tento acertar aqui. Talvez a gente tenha que colocar um pouquinho de luz ambiente também. Uma coisa que você não está vendo aqui é a sombra e o Ambient Occlusion, né? Que é preciso ligar ele aqui, ó. Ambient Occlusion.
e os shadows, pra gente perceber. Ó, agora a gente percebe que tem uma sombra aqui. Essa sombra, ela precisa ser um pouco mais realista. Vamos lá, ó. Precisa ser um pouquinho mais realista. E ela tá muito, como é que eu posso dizer? Ela tá muito acentuada aqui. Ela não precisa estar tão acentuada. Ela pode estar um pouquinho mais difusa. Ó, tá vendo? Ela parece que ela tá... Vamos configurar aqui. Aqui. Isso vai treino, tá, pessoal? Isso aqui não é da noite pro dia que você consegue pegar o esquema. É muito treino, muito... Realmente tem que estar treinando bastante para você conseguir acertar de maneira satisfatória, realista, esses aspectos da cena, né? Tá bom? Tem que ir testando mesmo até você ver que tá ficando bom. Aqui no caso... A inclinação dele, a inclinação do dinossauro vai revelar mais a sombra, tá vendo? Que eu acho que é o mais... Na luz a gente dá um pouquinho a gente pode tirar um pouquinho da sombra dela, porque as sombras aqui estão um pouco fracas, né? Não precisa ser uma sombra tão forte. Tá ok? Dá um pouquinho de difusão também. E aí vai do seu gosto. A sombra precisa parecer real, né? Não precisa estar tão acentuada. Ela precisa coincidir com as sombras das cenas, tá? É lógico, eu poderia ficar aqui vários minutos configurando essa cena, mas o que eu quero mostrar para vocês é o conceito, é como fazer, né? E aí vocês podem ir treinando aí. A gente pode colocar uma luz ambiente também, porque embora tenha essa luz do sol aqui em cima, né? Ela nem tá tão forte, ó, não dá nem muita diferença. Vou aumentar um pouquinho ela aqui. Então essa pode-se dizer que é a luz do sol. A gente pode também colocar uma luz ambiente, para a gente tentar igualar um pouquinho mais essa cena com a realidade. O estudo da luz nesse caso é muito importante, porque é ele que vai dar o realismo da cena. Então, a luz, nesse caso, já merece uma atenção muito, muito especial, né? Se você puder tirar dias, até um mês para estudar só a luz, nesse caso, seria ótimo, seria interessante. Temos luz, temos sombra, podemos também jogar um pouquinho, podemos configurar as cores aqui de forma que ele fique mais realista a cena usando curves, né? O curves aqui para deixar ele realmente mais real a cena, né? E aí como eu falei, vai do seu gosto, mas quanto mais real, você vai no olhômetro, você vai ver que quanto mais as cores estiverem reais a cena, melhor. Uma outra coisa, uma outra configuração que traz mais realismo também é o seguinte: e se você puder fazer, quando você for filmar a sua cena para inserir não só um dinossauro, mas qualquer arquivo 3D, você conseguir fazer isso, você vai ver que vai melhorar muito, ó. Por exemplo, aqui eu estou usando um environment que não tem nada a ver com aquele environment aqui tá vendo, ó? Então, por mais que eu configure aqui, às vezes eu não vou conseguir deixar ele igual. Mas se eu pegar um environment aqui que seja parecido com aquele environment, ó, por exemplo, alguns vão além e tiram uma imagem equirretangular, né, uma imagem esférica do ambiente que eles vão colocar o arquivo 3D. No caso aqui eu vou usar um recurso mais simples, eu vou só usar aqui uma imagem que é parecida ali com o nosso cenário, né? Você já vê que já muda drasticamente aqui, ó, a luz sobre o dinossauro. Então é isso que a gente quer. Aumentar um pouquinho mais também aqui o blur, porque o desfoque, porque realmente a cena está bem sem resolução mesmo, né?
E aí é o seguinte, de certa forma, vamos dar um play aqui, de certa forma a gente já tem um dinossauro na cena. Ó, o que precisa acertar aqui é só a mesma velocidade que ele está andando do ponto A para o ponto B, para ele coincidir com o movimento, que é algo que eu fiz já naquele pronto, né? Se a gente olhar aquele dinossauro pronto lá, ó, esse dinossauro aqui que eu fiz para fazer a chamada, a gente vê que ele já está mais, tá vendo? Ele está um pouco mais, o ponto A para o ponto B está coincidindo mais com a cena, com o movimento de câmera da cena. E aí é o seguinte, como é um dinossauro, como é uma cena onde a gente tem baixíssima resolução, a gente vê que a rotoscopia aqui não deu muito certo, né? Porque você vê que as árvores aqui é algo mais difícil porque a gente não tem resolução. Mas você precisaria fazer a rotoscopia, que é duplicar as cenas aqui do dinossauro, né? Do arquivo Park, e colocar esses pedaços aqui. Eu vou até fazer um pedaço para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Você duplica a cena. Você vem aqui no arquivo, deixa eu pôr nenhuma tela aqui, né? Você vem aqui no arquivo que você quer fazer a rotoscopia, que tem vários, né? Tem aqui o carro, tem as árvores, tem essa árvore aqui. Eu vou fazer num aqui para vocês entenderem, tá? Você vem aqui você clica no Park aqui, põe ele para cima na composição, deixa ele em evidência, faz um recorte no arquivo que você quer fazer rotoscopia, ok? Eu procuro fazer, quando é um arquivo mais sério mesmo, algo que é mais uma produção mesmo, eu procuro fazer isso aqui no software Mocha. Eu acho que é bem melhor para fazer rotoscopia, mas aqui já dá para ter uma ideia, tá? Então a gente vem aqui na máscara que a gente criou e a gente vai precisar fazer um track nela, né? Então aqui na aba Layer, você tem aqui, na aba Layer não, na animação, desculpa, você tem aqui Track Mask. Então esse Track Mask vai fazer a mesma coisa que o Track Camera, só que na máscara. Ele vai, tá vendo, ó? Ele vai seguir a máscara, aquele recorte que você criou ali. Isso, ele seguindo essa máscara, ele vai fazer com que o dinossauro, e todas as outras árvores que você fizer, né? Ele vai fazer com que o dinossauro passe por trás da árvore, tá vendo? Que é isso que a gente quer, ok? É lógico que você precisaria fazer aqui na outra árvore, nesta outra árvore e assim por diante. Aqui eu tenho alguns dinossauros onde eu fiz já, inclusive foi para um curta-metragem que eu estou produzindo, alguns que eu fiz com um pouco mais de paciência. Vou mostrar para vocês. Aqui nesse projetinho Serepamese tem aqui ó, tem por exemplo um videozinho onde eu usei green screen, né? Não usei essa técnica, mas a gente faz o track na câmera também, tá? Aqui tem os dinossauros em 3D que eu tenho colocado, que eu coloquei os dinossauros usando esse método, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Composições. Aqui, composições. Então aqui a gente tem alguns dinossauros. Uns que eu mais gosto são esses aqui. Eu acho que ficou bem legal. Depois é lógico, você joga no filme, põe tratamento de cor, dá um lumetre, né? A minha câmera não é tão boa, é uma T3i, eu usei ela em 24 frames nesse arquivo. Aqui também, ó, tá vendo? É lógico, depois você põe luz nos overlays, você põe, né? Você faz a rotoscopia e fica bacana, certo? Aqui também tem uma que eu gosto bastante, ó, ficou bem interessante, tá vendo? A técnica é essa, tá ok? Esses são os princípios básicos, os princípios iniciais para se colocar não só um dinossauro, mas hoje a gente está falando de dinossauro, mas a gente podia estar falando de qualquer outro arquivo 3D, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o outro dinossauro, que é o arquivo completo. Aqui, ó.
Esse é o que eu tinha trabalhado com mais paciência, né? Esse aqui, tá? Pode ver que é os mesmos, tá vendo? Aqui estão as rotoscopias. Então eu fiz mais ou menos usando esse método. Voltando a dizer, como é um arquivo em baixa resolução, então a gente fica devendo na parte de rotoscopia. Mas os princípios são esses, tá ok? Dúvidas, comentários, alguma ajuda com alguma coisa, alguma dificuldade que tenha para se usar essas técnicas, comentem embaixo, que na medida do possível eu posso responder numa outra videoaula, tá? Porque eu vou sempre me basear mais ou menos nesse tipo de conteúdo para fazer os outros tutoriais, tá bom? Então é isso.